Abra sua Bíblia comigo, num dos capítulos mais interessantes e relevantes para o dia de hoje, capítulo 7 de Coríntios. Todos vocês, com certeza, estão acompanhando, já conseguiram adquirir por um precinho simbólico o manual do nosso estudo da Bíblia. Estamos indo já para o terceiro livro este ano da Bíblia. Ainda teremos mais 2 livros, se Deus quiser, 3, que estudaremos até o final do ano, se Jesus não voltar antes. Leiamos então a Bíblia Sagrada, capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher? Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Mas digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos sejam impuros. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeita à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordenam em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi Pode chamado. tomar assento. Parabéns a todos que têm tanto lido e estudado nossos manuais, complementando a leitura da Bíblia.
e todos aqueles que têm sua Bíblia, seja ela física de papel, seja ela eletrônico. Deus abençoe vocês. Não sei se vocês têm a mesma sensação que tenho. Eu vou para 66 anos, quarta geração já de evangélicos da Assembleia de Deus, sirvo ao Senhor, hoje já 44, 45, servindo a igreja como pastor, mas toda vez que venho à casa de Deus, e especialmente domingo pela manhã, é muito gostoso preparar a meninada, procurar a Bíblia, olhar no bolso se a gente tem a oferta do Senhor, aquela que a gente diz assim: Deus botou no meu coração, na minha alma, eu vou levar, vou estar preparado para ouvir a voz de Deus e para participar do culto, e a alma feliz, a alma alegre, aqui na casa de Deus. Domingo pela manhã, primeiro dia da semana, no horário mais nobre da vida, que é quando a gente acorda. Todo mundo recomenda. Você quer fazer alguma coisa bem feita? Depois que você acordar, tendo dormido um bom sono, aproveite para fazer isto, que é a forma mais eficiente de fazer. No nosso caso, na prática, nós dizemos, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua palavra, e aqui estamos. E a Bíblia garante a promessa de Deus que as demais coisas, o restante das coisas de hoje ainda e durante a semana toda, serão abençoadas e acrescentadas, e Deus cuidará com você destas coisas. Bom, meus amigos, nós estamos num capítulo muitíssimo importante, aguardado. Na verdade, ele é uma continuação de tudo que a gente estudou. No domingo passado, no capítulo de número 5 e 6, nós estudamos sobre imoralidade e contendas, e a Bíblia trouxe as informações preciosas sobre como a gente deve olhar o mundo e não copiar o comportamento do mundo e nem vir para o reino de Deus imaginando que você mudará Deus pelas suas práticas ou convicções, mas que Deus sempre tem a receita, a indicação melhor possível para a gente viver a vida que Ele próprio foi quem criou, que Ele próprio é que nos dá e nos conhece muito bem, e conhece cada um de nós, e conhece a gente mais do que a gente, conhece a esposa mais do que a gente, conhece os filhos mais do que nós conhecemos, conhece nosso futuro para aqueles que são mais novos e solteiros, sabe de antemão o que está preparado para frente, numa namorada, numa noiva, numa futura formação de família, ou não, na decisão de cada um de viver a vida solteiro. Deus sabe muito bem disso, e Ele, na sua palavra, nos deixa conhecer, nos dá conselhos, nos orienta, nos mostra o caminho para frente. E, logicamente, que se alguém conhece a sua palavra, já tendo feito decisões muito importantes, sem conhecer a palavra, sem ter a orientação divina, sem ter buscado a orientação divina, a sua palavra também nos orienta de como solucionar coisas que já tenham acontecido na vida da gente. Eu quero lembrar a vocês, eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é preventiva. E todos os que na Bíblia buscam direção antes de tomar as suas decisões ou de fazerem as coisas sem buscar orientação divina, não é? A Bíblia também é corretiva. O nosso problema é que a maioria das pessoas, até mesmo dos púlpitos,
até mesmo das igrejas, até mesmo dos crentes, eles olham a Bíblia como livro repressivo, como livro corretivo. E aí acham que a Bíblia é um livro censurador da vida das pessoas, é um livro penalizador do comportamento humano. E não tem nada disso, não tem nada disso. A Bíblia está para nos ensinar o caminho, como a própria Bíblia nos diz no Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente não pega uma lanterna e não fica focando para trás, para a nossa costa. A gente pega uma luz e foca o caminho para frente, para a gente poder caminhar naquele caminho. Então, a Bíblia foi feita e é feita para isso, para nos ensinar. Logicamente que nós não somos perfeitos, somos falhos ao tomarmos a escolha e a decisão de acordo ou não com a Bíblia, a gente sofre consequências. E todos nós somos inteligentes e ainda que erremos, a gente quer corrigir. E quando a gente quer corrigir, de novo a Bíblia se apresenta como algo preventivo para frente, dizendo: vou ensinar você como corrigir para frente, não é vou te matar e te colocar no inferno por causa de coisas para trás. Não é isso, né? Então, quando a gente olha a Bíblia como preventivo, a gente entende perfeitamente a bondade de Deus. Nesse caso específico, Deus está tratando numa sociedade daquela época, que a gente já estudou, que era uma sociedade perversiva, uma sociedade imoral. Guarde bem isso. Corinto era sinônimo de promiscuidade sexual. Em segundo lugar, esse texto está direcionado também para uma época e para uma igreja onde a sociedade daquela época era uma sociedade bem atrasada no sentido de valorizar os seres humanos indistintamente como homem e mulher, como iguais, como tendo os mesmos privilégios, exercendo o mesmo papel. Naquela época de Corinto, e aqui está, na região da Grécia, de Acaia, exatamente onde a filosofia mandava, naquela ocasião, mulher era considerado objeto, sem alma, sem direito à religião, sem nenhuma possibilidade de ser protagonista na sociedade. Então, quando esse texto chega, ele chega com uma declaração de mutualidade, de igualdade, de equivalência entre o homem e a mulher. Só que lendo hoje, alguns de nós, não atentando para isso, a gente ainda quer imaginar que o que está escrito aqui é discriminatório contra a própria mulher ou o próprio homem, sem imaginar que foi como se o manifesto da igualdade, da liberdade, dos direitos do ser humano, homem e mulher. Guardem bem a questão da promiscuidade e a questão do valor e do papel da mulher na sociedade. Estava conversando com a Rebeca, e sempre converso com ela, e ela estava me lembrando, de vez em quando, tu citas uma frase, que é uma frase utilizada em hermenêutica, exegese da Bíblia, uma frase muito interessante, é uma das leis de quem quer interpretar e entender a Bíblia. A frase é: discirna-se o tempo e as coisas se harmonizarão. Então, toda vez que você tiver uma dificuldade lendo a Bíblia um pouco, principalmente nesse ponto de vista comportamental, e que você não conseguir ver harmonia entre texto, procure um pouquinho do fundo histórico, do tempo para quem em que foi escrito,
e você perceberá que o problema que você achou como insolúvel, ele se harmoniza, os textos bíblicos se harmonizam. Então, há necessidade um pouco disso para a gente poder entender como a Bíblia se aplica para todos nós. Vamos então ao nosso texto, vamos ver se nós conseguimos as câmeras conforme dissemos domingo. Vamos ver se nós conseguimos, tá? E se não conseguimos, vejam comigo que eu vou insistir nisto. Queria mais lá aberto, eu ficando só mais fechado, melhor dizendo. Depois vê se você consegue dar minha imagem bruta para não ficar só isso, tá legal? A gente ficar interagindo, minha mão aparecendo, do jeitinho. Treinem isso bem, que eu vou dar uma nota 10 para vocês. E vou arranjar uma noiva para quem não é solteiro e abençoar o casamento até Jesus voltar de quem é casado e está operando essas máquinas. Vamos lá então. Tudo que nós lemos são 40 versículos, nós lemos 24 por questão de tempo. Nosso momento aqui se resume a 40 minutos, então não dá para ler às vezes. Domingo passado nós lemos 2 capítulos inteiros. Hoje o capítulo é grande, nós lemos um pouquinho mais da metade. Vamos lá então. Vamos comigo para a gente se exercitar um pouco nesse instante. Pode fechar, por favor, que eu vou precisar. Aí as pessoas vendo o texto. Vamos lá. Pode coloca, ou fecha ou coloca o esboço. Me acompanhem direto aí. Vamos lá, eu preciso de vocês, para saber que vocês estão vivos e que estão interessados nesse assunto. O nosso título da lição hoje é qual? Meu amigo, está errado isso aí. Caramba, é 5, a lição 5 que eu estou dando e precisa... Isso. Ainda bem que a igreja é inteligente. Vocês ficaram bem silenciosos, agora eu quero que vocês gritem comigo. Vamos lá. Qual o título da lição hoje? E qual o versículo que a gente considerou chave para entender esse capítulo? Sete, 17. Verdade prática, para levarmos para casa, pelo menos essa, geral, e o Espírito de Deus vai aplicar a vida de cada um de nós que aqui está, de acordo com o momento que estamos vivendo, também lições práticas. Verdade prática, leiamos. Até aí vocês concordam com tudo? Esse capítulo, ele pode ser organizado, tem detalhes que sobram, mas ele pode ser organizado em 3 pontos. Vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro tópico é qual? O segundo é? E o terceiro? Então, nós estamos diante de alguma coisa interessante, a Bíblia e o apóstolo preparando pessoas para viverem casadas ou solteiras, de acordo com a natureza que têm e receberam, não é? Então, nós vamos abordar a primeira questão e depois vamos dar uma olhadinha sobre a especificidade da vida de solteiro e a especificidade da vida de casados. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Vamos então, desculpem, ao primeiro ponto, decisão a ser tomada. Por favor, alguém leia para mim. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Vamos lá. Esse é o primeiro, é o problema, é a tese de Paulo. Em primeiro lugar, nesse verso 1,
a gente começa a notar que Paulo diz: quanto ao que me escreveste. Então aqui começa a segunda parte do livro de Coríntios. Porque até aqui, Paulo diz que ele recebeu notícia de uma família da igreja acerca de alguns problemas, e Paulo tratou de problemas de unidade da igreja, divisão da igreja, partidos na igreja, preferência de líderes na igreja, né? Paulo tratou acerca da mensagem que deve ser pregada na igreja. Paulo tratou acerca de algum problema específico, pontual, entre algumas pessoas que fugia da curva quanto à moralidade, à imoralidade. Paulo tratou sobre o dever de procurar soluções em problemas interpessoais dentro da Bíblia, dentro da própria igreja, antes de ir litigar lá fora, irmãos litigando lá fora, injustiça comum ou como for, tentar a oportunidade de adicionar o ingrediente da fé, que ajuda bastante e tem soluções muito mais altruístas do que tem, por exemplo, a justiça comum. Agora Paulo está mudando um pouquinho. Ele diz: agora eu vou responder as perguntas que vocês fizeram, né? E daqui para frente são, então, respostas a perguntas que os irmãos mandaram para Paulo, porque Paulo não podia ficar o tempo todo lá em Corinto. Ele era um apóstolo e ele tinha que viajar às igrejas todas, mas nunca deixou de ser considerado como um pai espiritual daquela igreja, que sabia respeitar a história. Era uma igreja nova e em Paulo tinha a figura de maior entendimento bíblico. Me escrevestes. E ele diz: o que foi que vocês me perguntaram? Vocês me fizeram a pergunta que é bom que o homem não toque mulher. É bom que o homem não toque mulher. Uma outra forma de dizer diretamente isso é: não é bom que o homem toque mulher. Esse era um conceito que já estava existindo. Se no mundo era: sejam promíscuos, sejam licenciosos, sejam iguais animais irracionais em relação à vida íntima de vocês, a igreja tinha ido, alguns irmãos ensinadores, a outro extremo. Não pode haver nenhuma amizade dentro da igreja, e ao crente convém que nunca se case, seja homem ou mulher. E Paulo entra nesse contexto. Vocês vão dizer para mim: mas pastor, como é que se entende isso? Nós já estudamos, e vocês podem ler depois em casa, Mateus capítulo 19, Jesus se pronunciando acerca disso. Mateus capítulo 19, era a questão específica do divórcio. Fariseus e saduceus, entendendo que era uma situação complexa, que também era uma situação muito mutável para aquele tempo, chegaram com Jesus e perguntaram: é lícito o homem abandonar a sua mulher por qualquer coisa? E o Senhor Jesus, Ele próprio, não Paulo só, foi direto e respondeu: não lestes, não sabes que não é assim, e que desde o princípio a palavra, a vontade de Deus é: deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. Ou seja, no meio de coisas que estavam parecendo relativas, Jesus acentuou a marca da convivência boa para a sociedade. Quem quiser pensar diferente, pense. Deverá ter algum tipo de consequência. E não consequência porque Deus vai defender o que Ele disse. Consequência porque a pessoa assume querer inventar para a vida sua ou da sociedade alguma coisa
que ela não sabe nem dela mesma, ela não conhece nem ela própria e quer inventar normas de felicidade para ela própria, abandonando aquilo que o Criador, que a receita, que o manual, não é, do fabricante diz. Não lestes desde o princípio, sempre foi, sempre será, atenção para todos nós, pode mudar o que for, a palavra do Senhor não vai mudar isso. Por isso, por causa do amor, da afeição, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua esposa e vice-versa. Esse é o princípio da felicidade que não consegue. Tem gente com medo de que o casamento e a família esteja ameaçada e vá se acabar. Durma em paz. Cuide bem de você e cuide bem da sua família, porque do todo Deus cuida e Ele já disse qual é o princípio. E a imprensa quer dizer que o casamento e a família estão saindo de moda, mas é uma mentira absurda. Nunca se casou tanto quanto se casa hoje. Pergunte dos cartórios que aí estão. Nunca. Depois da Covid, muito mais. O SUS cresceu, divórcio. Verdade, cresceu o casamento também. E ainda que cresça o divórcio, nem se compara. Parece que é 7% ou 5% a média. Eu, por exemplo, em qualquer coisa que eu faço na vida, em relação a meu trabalho em relação a outras pessoas, eu começo a me preocupar quando passa de 30%. O irmão disse assim: pastor, alguém fala do senhor? Eu digo: meu irmão, tem que falar. Se não falar, não está certo, alguma coisa está errada, tem que falar. Ah, pastor, tem alguma pessoa? Tranquilo também. Pastor, o senhor convocou e não foram tantos. Tranquilo também, eu não fico preocupado com isso. Não sou melhor do que Jesus. Jesus convocou 12 e 3 deu problema para ele. Judas, Tomé, descreu, e Pedro, 3 vezes, entre 12. A Bíblia diz que o discípulo não pode ser melhor do que o seu Senhor. Então sempre haverá exceção dentro da sociedade humana. E o divórcio é uma exceção. Mas não para assustar todo mundo e dizendo o casamento ou o princípio divino do afeto e do amor dedicado entre um homem e uma mulher, e um homem está morrendo, está acabando. Não se preocupe, nem se preocupe. Pergunte das mamães aí. Mamãe cuida da filha, ela tem tudo em casa, faz tudo para ela não sair de casa e não casar. Tudo que ela tem em casa, daqui um dia ela diz: mamãe, eu estou namorando. A mamãe diz: minha filha. Aí o cara vem e faz: eu quero falar com seu pai que eu vou casar. A pessoa é mais pobre, a filha vai morar às vezes na casa muito mais simples, e vice-versa também. Mas por isto deixará o homem seu pai, sua mãe. Por isto, por quê? Pelo amor. O amor procede de Deus. O amor não é pecado. E nada referente ao amor na condição de um sentimento, uma virtude divina, pura, é pecado. Então, logo no começo, o nosso apóstolo vem dizendo: vocês me perguntaram, eu então vou responder para vocês. E vamos então, qual as respostas de Paulo? Vamos lá, fidelidade conjugal. Alguém lê verso 2, 3 e 4. Parem no 4 para mim, tá bom? Vamos lá. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Calme, mulheres, e calme, maridos. Eu lembro quando houve
o mundo ficou o casamento da Lady Diane com Charles e tal, correu pelo mundo todo. A censura, aqui lá na catedral protestante, onde haveria o casamento, não deveria se ler Efésios 5, que diz: a mulher obedeça seu marido, e o marido ame sua esposa. E as mulheres do mundo todo, sem procurar entender, não sei se vocês estão... O mundo é um ciclo. Essa semana, uma das maiores confusões que está acontecendo, eu não tenho rede social, eu não leio, a não ser que alguém mande para mim alguma coisa que mereça confiança. Meu mundo está centrado, não critico quem gosta, tá? Mas eu recebi de um pastor muito amigo meu a questão que está aí entre uma declaração, por exemplo, da Xuxa, dizendo que a Bíblia precisa ser toda reescrita, e a briga de pastores também, dizendo que isso ou aquilo outro, né? Alguns pastores pediram para eu entrar na discussão. Eu digo: cara, eu não vou entrar nessa discussão, de jeito nenhum, porque para mim é ponto pacífico, a Bíblia é a Bíblia. E não é ninguém que vai dizer que ela tem que ser reescrita ou tem que ser reescrita. E também eu não vou brigar com muita gente por causa disso, não. Porque eu não gosto de dar combustível para pessoas que às vezes até, e grupos que até se promovem antidiscussões. Deixa a coisa como está, calma, a sociedade se arruma, e Deus está acima de tudo, e que vem de Deus sempre vai prevalecer. Eu não tenho receio nenhum. Se Deus é Deus, Ele se defende. O que eu não quero é ser influenciado por esses conceitos para mudar aquilo que eu creio que está na Bíblia e que é bom. Mas se nós, irmãos evangélicos e tudo, obedecermos a Bíblia e a palavra de Deus, e é o que há de melhor para a gente, pode deixar correr. Oremos para as pessoas terem uma oportunidade de lucidez. E antes que seja tarde, ou antes que seja só pela dor, procurem Deus. Mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, e que a gente denomina de ateu, que parece não existir, porque no mínimo uma hora ou outra a pessoa diz: ai meu Deus, ou na hora da morte pede Deus, e a gente não sabe. Deixe Deus, Deus se defende. Como dissemos então, lá no capítulo 19 de Mateus, a conclusão de Jesus, quando falou que não era assim desde o princípio, que divórcio era uma coisa admitida por causa da dureza do coração dos seres humanos, que Moisés admitiu, não inventou, admitiu a iniciativa. Os discípulos de Jesus disseram: então, se é assim, não é bom que o homem se case. Jesus, disseram para Jesus, na cara de Jesus, quando foram tratadas as responsabilidades, dos privilégios e responsabilidades do casado. Eles disseram para Jesus: Jesus, então não é bom, leiam lá, capítulo 19, versos 5, 6, não é bom que o homem case. Resposta de Jesus: isto não é para todos, essa compreensão. Não é para todos. Resposta de Jesus. Olhe o que a Bíblia diz. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito de que não podem casar-se. Verso 11 do capítulo 19. Estou lendo para não atrapalhar vocês. Este conceito: mas apenas aqueles a quem é dado, aqueles que a natureza diz. Verso 12 do capítulo 19. Porque há eunucos, eunuco quer dizer solteiros, condição de solteiros. Essas palavras nesse sentido, elas são sinônimos, que decidem viver a vida só e dignamente. Diz o Senhor: eunucos de nascença, pessoas que nasceram e por alguma razão
A sua natureza não os leva a ter dependência de convivência e principalmente relacionamento íntimo e sexual com outra pessoa e com ninguém. Agora que a ciência está descobrindo, as novelas estão falando, Jesus falou há muito tempo, há pessoas que de nascença, pela natureza, não. Segundo, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Há pessoas, e isso é notório, que definiram: eu não preciso casar, porque também não vou viver enganadamente como se fosse casado. Eu não preciso disso e por causa da minha missão, da minha vocação, eu vou permanecer a vida toda solteiro. E mais, a terceira categoria, e há outros que os homens fizeram assim. Então Jesus disse, 3 condições para quem diz que vai viver solteiro como solteiro. Dignamente como solteiro, sem dependência do convívio com outra pessoa e sem dependência de relacionamento íntimo ou sexual. Primeiro, nasceram assim. Segundo, os homens o fizeram assim. É só vocês olharem aí, hoje em dia é menos tocado isso, mas uma das maiores penas que existiam antigamente era a castração. Hoje ainda, as mulheres em muitos países da África são esterilizadas totalmente. Essas são que homens fizeram assim. E terceiro, aqueles que se fizeram a si mesmos por sua vontade, principalmente ligado a algum serviço que presta para Deus. Jesus respondeu aquilo que Paulo está dizendo aqui, vocês dizem que não é bom casar. Então deixa eu começar respondendo para vocês. Esse conceito não é para todos, não é para você ficar brincando, não é para você ficar se enganando, não é para você ficar pensando que isso é possível se você não está encaixado numa dessas 3 categorias. Não. A norma, a regra predominante é casem-se. E isso ninguém precisa defender. Pode quem quiser ser contra, mas é assim que as coisas acontecem. É o casamento. Mas há exceções. E exceções dignas, justas e honestas. O problema todo é, eu vou viver com aparência de solteiro, mas promiscuamente querendo relações de casado com qualquer pessoa. E aí nós já estudamos no domingo passado, que se você quiser, você classifica esse tipo de relação. Esse tipo de relação pode ser fornicação, pode ser adultério e pode ser prostituição. Todos são imoralidade. Que não tenha dúvida nenhuma que você vai saber disso, que a sua consciência diz que alguma coisinha está fora do eixo, e não pode ficar logo só com medo de Deus, não dizendo, é Deus que não quer. Deus orientou que não é para ser assim, porque isso vai te encontrar, vai destruir a tua moral, desculpem, vai destruir os teus princípios, e você vai ficar sem nenhuma referência. Domingo passado eu contei várias histórias de pessoas que eu conheço que diziam, assim é que eu quero viver. Depois disseram, estou morrendo como um bicho, não tenho ninguém do meu lado, não confio em ninguém, ninguém presta, por isso eu nunca casei, porque geralmente a pessoa imputa aos outros os seus próprios problemas e os seus próprios erros. Então Deus não é mais santo ou menos santo por isso, mas Ele te ama e ama todos nós, que Ele orienta como é que nós devemos fazer. Bom, os versos que nós lemos, então, eles são versos que dizem do respeito que deve ter o homem e deve ter a mulher. E no casamento, minha gente, nós lemos, vamos ler o verso de número 5, por favor. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração
e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Antigamente, desculpe que de repente, às vezes eu desligar para não ficar tudo. Antigamente, era normal as pessoas e até a igreja atribuir o casamento com uma única finalidade, que era procriação, perpetuação da espécie. De tal modo que isso era um cavalo de batalha, dizendo, você casa por quê? Você casa porque você precisa gerar filhos para manter a perpetuação da raça humana. E isso era o que se realçava, às vezes, muito na igreja, não é? Bom, isso não é totalmente verdade, porque há casais que se casam, mas não podem gerar filhos. Então, a gente não pode generalizar com peso grande, não pode gerar filhos. Como é que fica, então, a gente afirmar uma coisa assim? O casamento não foi com filhos. Quem se casa é um homem com a mulher e uma mulher com filho, com o marido. Filhos é uma consequência disto. O maior problema entre os casais é quando nascem os filhos, os casais passam a amar mais os filhos do que um ao outro, ou se amam através dos filhos. E isso é uma irresponsabilidade, porque não foi assim dos princípios. Os filhos não existiam, eu declarei o meu amor à minha esposa e ela a mim sem filhos. Eu já contei aqui, só de passagem para vocês. Um dia, eu liguei para minha esposa, quando a gente era noivo, nós moramos 3 ou 5 anos quase, 3 nos Estados Unidos. Quanto tempo nos Estados Unidos? Eu era pastor no beiradão da Mata Amazônica, só tinha mata, um templo, ninguém morava perto, eu era o pastor em Puraquequara. E eu senti que eu ia ter uma vida muito perigosa. Meu desejo era pegar canoa e andar pelos rios, subindo por uma margem e descendo por outra, evangelizando. Eu peguei o telefone e liguei para minha esposa, ou para a Rebeca, hoje minha esposa. Querida, arranja um americano bonito e rico e crente, casa com ele, seja feliz, eu te amo muito. Me deixa aqui, porque minha vida aqui é muito precária, e eu vou evangelizar, e se Deus um dia tiver plano, eu caso com uma ribeirinha, com uma cabocla, com uma indígena. E eu liguei para ela, movido por amor. Do outro lado, deixa de ser besta. Eu não estou casando contigo por causa de nada disso que tu estás dizendo. Eu estou casando porque te amo e eu vou casar contigo se você não desistir para fazermos o que temos que fazer, viver juntos, ser feliz juntos e cumprir a nossa missão juntos. Essa foi a primeira. Passou um tempinho, a gente decidiu noivar e marcamos o casamento. A Rebeca foi fazer os exames chamados pré-nupciais, né? E o médico examinou nos Estados Unidos a Rebeca. E depois de fazer todos os exames, disse, você não pode gerar filhos. Você tem um problema cardíaco, de sopro e tal, você não pode gerar filhos. Aí foi a vez dela. Ela me ligou e disse assim, Samuel, eu te amo muito, mas eu fiz todos os exames. O médico disse que eu não posso gerar filhos. E eu sei que todo homem que casa, ou pessoa que casa, pensa em ter filhos. Eu não quero te privar disso, por isso quero te dizer, fique totalmente à vontade. Aí foi eu disse, deixa de ser besta. Eu não estou casando com filhos, tu não tem filhos, eu estou casando com você. E eu vou casar com você se você não desistir do jeitinho que você é. E filhos, isso fica para Deus depois. Só não te esquece da fé que nós temos, não te esquece de Sara, não te esquece de Ana. E casamos. E está aí, quantos filhos nós temos e quantos netos nós temos. E nós estamos aqui exemplificando para vocês na prática, que não se casa só por procriação. O casamento tem a primeira finalidade, companheirismo. Segunda finalidade, realização mútua, em todos os sentidos, inclusive íntimo. E terceiro lugar, gerar filhos, que é uma palavra mais bonita do que procriar. Essas 3 coisas, exatamente nessa ordem, fica melhor entender a Bíblia. Eu posso me casar e devo e ser feliz com quem eu me casei,
ainda que não venham os filhos. Esse é o casamento. Enquanto estou casado, autorrealização ou mútua realização em todos os sentidos, espirituais, profissionais e também na intimidade, na sexualidade. Em terceiro lugar, vindo os filhos, nesse ambiente abençoado, sagrado, do lar e da família, esses filhos serão gerados, esses filhos serão educados, e não existe nenhum lugar no mundo melhor para se gerar e se formar um ser humano do que a família. Não é creche, não é governo, não é hospital, não é nada disso. Por isso, nunca ninguém substituiu, porque são as famílias que são responsáveis pelos seres humanos que são gerados, educados, abençoados, e por isso nós estamos aqui. Por isso dizem, a família é a célula máter da sociedade. Se não houvesse família, não tinha sociedade, gente. O mundo seria impossível de viver. E aliás, eu não existiria, porque meu pai e minha mãe eram crentes e achavam que não poderiam fazer fora do casamento. Se não existisse, dificilmente eles teriam se encontrado e teriam me gerado. Teriam suportado o fardo de ser solteiro ou coisa parecida. Então, o casamento é muito mais profundo do que isso. E a relação íntima no casamento, ela tem a sua finalidade. Ela não é tudo, ela não é a maior parte, Paulo diz isso, mas ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela aperfeiçoa a união, a comunhão e a proteção da relação e da família. É isso que Paulo diz. E o que ele está dizendo, a esposa não seja egoísta, não prive o marido, da mesma forma, não seja egoísta. Aqui com a linguagem ainda mais cruenta, o corpo do marido e o corpo da mulher, porque no casamento a gente se ama através dos outros. Por isso que a Bíblia diz, marido ame sua esposa, esposa obedeça o marido, exatamente por isso. A gente sabe se um casamento é bom e se um marido é amado pelo amor que ele devota à sua esposa. Não é pelo amor egoísta e vaidoso que ele devota a si mesmo, não. A gente se ama através do outro. No casamento, a gente decidiu, tudo que eu quero, eu invisto na minha esposa. Assim eu digo para ela, como ela pode me amar. E tudo que ela quer, ela investe em mim, e assim é a linguagem do amor, às vezes sem linguagem, sem fala, a reciprocidade, a mutualidade, a igualdade, a comunhão, e louvado seja Deus, que Deus deu uma coisa que você pode ter como prova, que é a felicidade e o prazer íntimo entre a família, marido e mulher, que também é uma característica do relacionamento sexual. A comunhão, a união, a proteção e o prazer. Eu prego muitas vezes aqui, vou citar de passagem, um dos meus textos que eu mais prego é Eclesiastes capítulo 9, verso 7, 8, 9 e 10. O 7 diz, vai com alegria, vive a tua vida, porque Deus já se agrada de ti. O 8 diz, em todo tempo sejam alvos tuas vestes, não falte óleo sobre a tua cabeça. O verso 9 diz, desfruta a vida com a esposa que você ama, todos os dias da tua vida fugaz, porque este é o teu galardão pelo trabalho com que te afadigas o dia todo. E o verso 10 diz, tudo que te vier à mão para fazer, faze, porque Deus vai abençoar. Se você é casado, Deus está nesse negócio, e Ele não tira de você o direito da intimidade, do prazer e da felicidade de realização. Então, a abstinência que nós lemos, ela é exceção, verso 5, quando é que eu estaria autorizado, minha esposa, a não exercer a intimidade e a sexualidade? Só numa exceção. O limite de Paulo diz, ele diz assim, e é uma
permissão que eu estou dando que não vem de Deus, mas eu estou dizendo para vocês, estou aconselhando. Olha aí o verso de número 5. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Diga comigo, mútuo consentimento. Se for consentimento individual, a irmã diz, vou me consagrar no ciclo de oração 30 dias e meu marido vai ficar de jejum. É errado. Pode se consagrar, orar, que Deus não vai nem ouvir a tua oração. Tá? Marido, vou me consagrar, não disse nada para a mulher, mas vou dar uma sumida, vou ficar na igreja 7 dias, jejuando e tudo. Pode ficar, pode jejuar, pode virar cambalhota, que não passa nem daqui desse telhado tua oração e teu sacrifício. Norma divina, só se tiver mútuo consentimento, tá? Só, por mútuo consentimento, atenção, por pouco tempo, atenção, para se dedicar a uma coisa muito importante, que seja um momento de oração, que você quer se dedicar um pouco mais e que, porventura, dispute um pouco do seu tempo de intimidade, só se for muito importante. E, novamente vos ajuntardes para que Satanás, enquanto você está querendo orar, Satanás esteja sassaricando e vos tente por causa da incontinência. Satanás fica olhando como é que famílias vivem. Quando falta o amor entre elas, ele diz, aí está a meu alvo, o calcanharzinho de Aquiles e o ponto fraco. Vou tentar esse marido, porque ele tem dificuldade de controlar, de conter seu apetite sexual, e sua mulher está maltratando e chantageando ele. Ou vou tentar essa mulher, porque ela tem dificuldades. O marido não a supre, não a entende, e ela está em dificuldade de controlar o seu desejo, o apetite sexual. E claro, a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Se a mulher quiser um príncipe encantado, o príncipe vai aparecer, depois se torna um demônio, mas aparece. E se o homem quiser também, vai aparecer a princesa. E aí, buscando a Deus, se privando de um prazer e de uma bênção que Deus deu, estão destruindo o próprio casamento. Então Paulo diz, aos casados, meu conselho está dado, né? O dilema é, se vocês pensam que fique solteiro e está resolvido todo o problema, não é assim, é para poucos, é exceção. Se vocês pensam que casado resolve todos os problemas, deixa eu dizer para vocês os cuidados que tem que ter. Porque nem sempre resolve todos os problemas, e às vezes você coloca no casamento a solução de todos os problemas, mas o problema é você dentro de você, e o casamento não vai resolver. E aí você vai queimar uma etapa. Melhor que você veja antes qual é a sua própria natureza, qual é o dom que você tem. Olha, aqueles que entendem que devem viver solteiro por natureza, ou porque foram feitos assim, por favor, não casem para não fazer a outra pessoa infeliz. Vivam felizes com o que vocês são. E graças a Deus que mudou muito isso na igreja, porque antigamente, quando se via uma pessoa passada dos 18 anos, vai para a titia, vai para o titio, vai ficar para a vovó, tem que casar, vamos acabar com essa história. Vamos respeitar quem quer viver solteiro, seja por qual razão for. Agora, quem quer viver solteiro, se respeite a si mesmo e ajudem os outros a respeitar o solteiro, porque você é verdadeiramente solteiro e não camufladamente solteiro, querendo ter o status de solteiro, mas vivendo pior do que um animal incontrolável, porque você quer tirar do casamento algo tão importante, que deve ser tão protegido, que é a intimidade e a sensualidade. Você corre o risco de virar bicho, porque os bichos é que tratam assim. Não quero nenhum compromisso com ninguém, e para mim sexo é cópula, é irresponsabilidade. É isso que eu quero. Você que sabe como você quer a sua vida. A Bíblia nos ensinou muito bem tudo isso, né? Olha aqui, ó. Simplesmente solteiro, solteiro novamente. Leiam para mim logo os 3 para a gente findar isso aqui. Que não se casem.
Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Não vou mexer mais não, acho que vocês vão aturar eu tirando aqui, tossindo, né? Simplesmente solteiro, o que quer dizer isso? Todo mundo conhece. Nascemos, nos desenvolvemos, chegou aquela idade que se espera que se case e a pessoa nunca casou e também nunca se submeteu a regime de quem é casado. Atenção para isso. É solteiro. Qual é o problema? Às vezes no mundo e na igreja também, as pessoas imaginam que ser santo é ser casado. Não é. Tem gente casado pior do que solteiro. E casamento não torna ninguém santo. Papel não torna ninguém santo, não. É a sua atitude, seu espírito e seu comportamento que é. E censura solteiros. Então nós temos que passar essa fase. Respeitar solteiros, ainda que chegue a idade que se esperava casar, ainda que chegue a idade idosa, são dignos para Deus e devem ser respeitados na sociedade. E, logicamente, que se espera que o solteiro faça por onde ser respeitado também, né? Simplesmente solteiro. Solteiro, novamente, é uma forma de expressar pessoas que, de algum modo, já foram casadas. Novamente, quer dizer, vieram a um estado de solteiros depois. Quem seriam essas pessoas? Seriam as pessoas separadas e, principalmente, viúvas. Se tornaram, vivendo a vida, solteiras. Só. A palavra vem disso. Solteiro, novamente, portanto, é um viúvo, uma viúva, um homem ou uma mulher, que por algum acidente da vida conjugal, desfizeram a relação, hoje conhecido como divórcio litigioso ou consensual, né? Qual é a situação que é recomendado? Vamos ler o verso de número 9 para vocês acentuar. Nesse caso, aqui nós falamos de casados, vamos voltar para terminar aqui, no caso solteiro, o verso 9, por favor. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Tá? Então o apóstolo diz, simplesmente solteiros, ou solteiros novamente, minha recomendação é que não se apresse, permaneçam como estão. A palavra aqui pode ser tirada, tá? O não, desculpa aqui, tá? Que se casem. Paulo diz diferente, ele diz, tire o não aí, tá? Ele diz assim, caso, porém, não se dominem, não se controlem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou seja, consumido pelo desejo dependente da sexualidade e não se domina, nem se controla, e por isso quer o status de casado como se não assumindo a responsabilidade da proteção dessa relação, principalmente em relação a outra pessoa, como gesto de amor. Paulo diz que isso é possível, desde que seja verdadeiramente solteiro, que tenha firme coração, que se domine e que não tenha dependência e descontrole da sua intimidade, da sua vida sexual. Permaneça como está. Às vezes há muita pressão também, no mundo e na igreja, de pessoas que, por um infortúnio, a família não foi à frente, elas decidem que vão viver solteiras.
e pairam sobre elas, às vezes, suspeitas desnecessárias. É possível, a Bíblia diz, e deve ser respeitada. Tá? Mas a Bíblia diz também, abrasado quer dizer sem controle nenhum nos seus desejos e emoções. Se isso lhe incomoda, vai lhe levar para um abismo, está provado que você não tem, por natureza, vocação e dom para ser solteiro. Procure vencer a barreira e alguém que lhe ame e que você case. É o que diz aqui, que se casem. Tá legal? Verdadeiramente solteiros. Vamos então findar uma lição tão importante. Casados, julgo desigual. Leiam para mim, por favor, 7, 12 a 14. Aos mais eu digo, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não o abandone. 12 a 14. E a mulher que tem o marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ok. O apóstolo está tocando uma coisa muito interessante, que muitos irmãos confundem dizendo, Paulo proíbe e diz que não deve subsistir um casamento entre um cristão evangélico e um não evangélico. E não é isso que está sendo dito. Ele trata do assunto com muito cuidado. Em primeiro lugar, preventivamente, ele diz uma coisa que é óbvio e que a gente às vezes coloca na conta de Deus, na conta da Bíblia e na conta da igreja. A gente usa um texto da Bíblia que é 2 Coríntios, capítulo 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Paulo aqui está falando de algo muito óbvio, gente. Óbvio, o que quer dizer óbvio? É que você terá que superar dificuldades maiores quando você estabelece em qualquer ramo da vida e principalmente no casamento, uma relação com pessoas que não tenham muito em comum com você. E a nossa fé, ela é muito importante. Então Paulo diz, olha, se vocês querem ir para o casamento, diminuir riscos no casamento, procurem alguém que tenha a afinidade, coisas em comum. Não é isso que todo mundo procura? A moça procura num rapaz, o rapaz na moça, em qualquer lugar. Aí quando chega na hora da fé, diz, não, ele precisa gostar do que eu gosto, ele precisa ser alegre como eu sou, ele precisa ser com cabelo assim e tal. Quando chega na fé, diz, a minha fé não tem valor nenhum para mim, é menos importante do que tudo, Deus te abençoe. E é menos importante do que tudo, eu caso com qualquer pessoa porque a minha fé não vale nada. E aí, casa-se e depois, não é que vai acontecer, pode não acontecer, atenção. Mas depois, a esposa vem para a oração, ou fica em casa orando, e começa a chorar, e se alegrar diante de Deus. O marido não entende, diz, olha essa lesa, chorando aí, Deus dela nem existe. Isso, você aguenta? Vai ameaçar seu casamento. O desrespeito ao que há de precioso, que é a sua fé, porque a luta, a crítica, ela anula o amor. E da mesma jeito, o homem vem para a igreja tal, a mulher diz, esse macho devia estar aí, ela procurando uma mulher, vai lá para a igreja orar a Deus. Você aguenta? Amar? Então Paulo está dizendo, julgo, quando forem casar, leve em conta a fé que vocês têm. Julgo desigual, o que quer dizer? Você pega dois animais que não se conhecem, coloca eles juntos e coloca uma cangalha. Julgo é a cangalha e diz assim, vocês, um é brabo ou outro é manso, um é forte ou outro é fraco. Vocês vão ter que ficar unidos na força, na cangalha, no jugo. Tem que dar. É isso que você quer? Não, todos nós somos livres. Atenção com a fé.
Ao mesmo tempo, o apóstolo respeita, e ele diz aqui, como vocês disseram, se você aceita Jesus como Salvador, vai desfazer o casamento porque seu marido ou sua esposa não é crente? De jeito nenhum, apóstolo. De jeito nenhum. A contradição? Não. Um é o conselho preventivo. O outro é como você deve agir. Se você errou e casou com alguém cuja fé não é a mesma que você tem, mas vocês se respeitam, vai deixar? Não, nenhuma razão para deixar o cônjuge, nenhuma desculpa para romper o casamento por bobagem, por besteira. Paulo diz, de jeito nenhum, já aconteceu. Vocês não conheciam, aconteceu. Vocês conheciam, mas erraram, vamos dar um jeito. Marido não deixa a mulher, incrédula que consente e que cria condições de vida na família, e a mulher não abandone o marido de jeito nenhum. É isso que está dizendo do jugo desigual. Não, 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 não abandone. E Paulo ainda vai além. Ele diz assim, porque paz e bênção e harmonia maior deve ter no lar quando tem um dos cônjuges que tenha fé em Deus, temor em Deus. Ele contribui para isso. Claro que se fosse os dois, melhor possível, mas contribui para isso, porque gerar paz e não discórdia é o papel do cristão, ainda que o marido não seja cristão e crente. E da mulher e do homem, ainda que a esposa não. Pelo testemunho pode até haver conversão. E o apóstolo Paulo diz, nós já lemos, caso o marido ou a mulher abandone o lar sem que seja provocado pelo cristão evangélico, não se perturbe demais. Não fique imaginando que sua vida acabou. Ele está aconselhando pessoas a serem abençoadas e felizes. Não provoque, mas se acontecer de um abandonar, você ficou livre para continuar a sua vida. Vamos então, nesse ponto, tratar um pouquinho só da questão do hoje, chamado divórcio, que os discípulos e os escribas perguntaram a Jesus, é lícito o homem e a mulher abandonar o seu marido ou mulher por qualquer coisa? Jesus disse, não, não era assim desde o princípio. Jesus respondeu, e ele disse assim, mas por que Moisés? Por que o povo de Israel? Por que na igreja existem pessoas que se divorciaram? O Senhor Jesus disse, por causa da dureza do coração das pessoas. Mas as pessoas têm direito de se reconstruir, têm direito de continuar, mas não têm direito de mudar o princípio da verdade, dizendo que o divórcio é que é a regra. A regra é casamentos que se mantêm e duram até o fim. Se acontecer por incidente, acidente, se for realmente inevitável, Deus não despreza e nem a Bíblia, e vai nos ensinar como é que isso pode acontecer e como é. Toda semana eu trato de assuntos, né? A igreja é muito grande. E geralmente eu converso com as pessoas. As pessoas, quando chegam comigo, elas chegam já com o casamento decidido, já com a assinatura do divórcio pronta, com os advogados. Algumas chegam antes pedindo conselho. Algumas chegam, já não há mais conselho a ser dado. Qual o papel do pastor? Qual o papel da Bíblia? Bom, quando está em estágio inicial, o papel do pastor é restaurar o casamento. O papel de Deus e do pastor é tudo que for possível para se compreenderem, se perdoarem, ter harmonia. Esse é o papel do pastor. Chegada a decisão, não termina, o pastor, Deus coloca no inferno? Não. Chegada a decisão, não é possível, não dá, pela dureza do coração dos dois, ou de um só, o papel do pastor, da Bíblia e de Deus é, vou instruí-los para que isto não abra um abismo na vida de vocês e que vocês possam continuar procurando restabelecer a felicidade que vocês têm direito daí para frente, com responsabilidade. Então, quando a pessoa diz, pastor, não adianta mais, eu digo, tá bom. Ainda assim,
me deixe conversar com vocês, porque isso pode abrir um abismo terrível e vocês começarem a levar peso de consciência de erros acima de erro. Vamos lá, quais são as recomendações para quem se divorciou e quer servir a Deus, e quer ser sincero e quer ser honesto? A Bíblia tem essas recomendações, e essas recomendações, vamos lá, o verso número 10, alguém lê para mim, só os versos que eu pedi, por favor. Ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. O verso de número 11. Se, porém, ela viver a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, Paulo, no verso 10 e 11, regra. Ora, aos casados ordeno eu, mais o Senhor, eu e o Senhor, juntos. Em algum lugar ele vai dizer, isso aqui só sou eu. Aqui ele vai dizer, é o Senhor. Aqui ele diz, eu, mais o Senhor, que a mulher não se separe do marido, regra. E que o marido não se separe da mulher. Logicamente que até hoje essa briga em usar o gênero masculino como sendo incluidor da mulher, isso, e não vamos brigar muito com isso, porque tem alguém para arranjar um terceiro gênero que na verdade não é para respeitar a mulher, é para abrir caminho para quem não queira ser nem homem nem mulher e quer que fazer todos os homens não serem homem nem mulher e todas as mulheres não serem homem nem mulher. E o macho e o homem vai ser homem o resto da vida e mulher também, e quem quiser exceção, ande pelos seus caminhos, né? Não se separe do marido. Verso 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da mulher. Regra, casa, não se separe. Se separar-se, que não se case. Na verdade, Paulo está dizendo aqui, e a Bíblia, não se precipite. Não se case logo. Uma das principais razões, às vezes, de divórcio é terceira pessoa envolvida no relacionamento, terceira ou quarta ou quinta. E que a pessoa já vive casada com a outra, por isso acaba com o seu casamento. Quando as pessoas são sinceras que não é isso que acontece, não é isso, as pessoas chegam ao divórcio, o apóstolo está dizendo, não se precipite de novo para não errar de novo, não conserte esse problema e esse erro com outro erro. O que a gente encontra? O marido diz assim, vou dar o troco na mulher e vou no outro dia arranjar uma outra pessoa e vai se casar. Vai te lascar, como diz o paraense. Paulo está dizendo, não se casa. A mulher, vou fazer inveja para o marido e vou dizer que já tem outro e vou... Calma, não basta a experiência que você teve, sua vida não é preciosa, homem e mulher, para você ser feliz. Com a lição aprendida aqui, não dá para pensar naquele ideal seu que foi no primeiro casamento, de ter um casamento que duraria o tempo todo. Paulo diz, não se case. Quando ele diz não se case, ele não está dizendo que não se case o resto da vida. Por que ele está dizendo que não se case imediatamente? Porque, escutem bem isso, muitas vezes homem e mulher não medem as consequências de um divórcio até o dia que o marido vai embora e que a mulher vai embora. A gente valoriza quando perde. E quando cai na real da irresponsabilidade de um ou de outrem, foi-se embora o marido, foi-se embora a mulher. Paulo está dizendo para o cristão, espera um pouco, porque pode ser que esta lição seja a mais dura e amarga, mas cure o casamento de vocês. Caíram na real. E agora a mulher faria tudo para tê-lo de volta e faria tudo diferente, e tudo que eu errei eu melhoraria. O marido lá faria tudo para ter minha família, porque é isso que a gente quer. Não é outra, não é ficar trocando de família, não. A gente quer a família. É o lugar de segurança. Se você casa logo com outro, e o outro casa logo com o outro, acabou essa possibilidade.
de você aprender a lição amargamente, não tendo marido e mulher. Se você não se casa e não cria logo um vínculo, você tem a chance do retorno. E quantas famílias retornam só nesse estágio? Quando se vê só. Às vezes não resolve, mas resolve muita coisa. Incrivelmente resolve. Deixa eu dizer para você, você considera um pecado ou um erro, ou um acerto meu? Algumas pessoas chegam comigo e dizem, pastor, não dá. Eu digo, gente, tenha calma. Não, mas não dá para ficar em casa, não dá para ficar... Eu digo, olha, tá bom, eu não sou Lei Maria da Penha, eu não tenho nada protetivo, mas eu como pastor sempre digo, tá bom, vivam um tempinho, como se vocês fossem separados, de fato, para ver se é isso que vocês querem. Vivam, tenham cuidado, não se envolva com outra pessoa, mas pode viver em domicílio diferente um tempo. E eu tenho tido a felicidade muitas vezes de receber de volta, dizendo, poxa, realmente eu não imaginava, e nós voltamos e tivemos uma boa família. Então, não se case, logo é nesse sentido, tá bom? A regra é essa. Agora vamos para o divórcio em si, verso 15, por favor. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Vejam, cuidado da Bíblia de Paulo. Em caso de casamento misto, onde a fé é um problema, se um dos dois se separar, não fique pensando que a sua vida de cristão acabou. Porque para quem não é cristão, isso é uma coisa normal e tudo está bem. Para o cristão, ele é muito mais rigoroso com a sua própria fé. Paulo diz, olha, não te apressa, te deixou, você está livre, você tem caminho pela frente, tanto para continuar solteiro, quanto para reatar e refazer uma família no futuro. Então, Paulo trata quando esse casamento é misto. E o verso 27, para a gente findar. Estás casado, não procures apartar-se. Estás livre da mulher, não procure casamento. Regra, está casado? Faz tudo para manter, aproveita. Está solteiro? Não te mete em encrenca. Não te mete em encrenca. E o apóstolo, ele é muito cuidadoso em dizer alguma coisa que eu queria que você percebesse, que ele diz. Ele diz que ele está ensinando isso, e a Bíblia está dizendo isso para você, exatamente para o seu próprio bem, para evitar que você sofra. O que o apóstolo está dizendo aqui? Atenção para isso, gente mais nova e também gente mais vivida. As pessoas, quando são solteiras ou mais novas, elas dizem, eu não tenho controle sobre o meu caráter, eu não tenho controle sobre a minha moral, eu não tenho controle sobre meus instintos. Casei, vou virar um santo. Vou atender os meus instintos e morrer o meu problema. Paulo diz exatamente o contrário disso. Olha o verso 29. Ele diz assim, o verso 32, o que realmente eu quero é que estejam livres de preocupação. Quando você é descontrolado, quando o Espírito de Deus não lhe ajuda a ser controlado, você entra para o casamento, você coloca todas as esperanças. Você tem a oportunidade de conviver com a esposa ou com o esposo direito, mas os seus instintos são incontroláveis, você vai pular cerca. O problema não é a esposa, o problema não é o marido, o problema é você que vive abrasado e as suas desejos, como diz a Bíblia Sagrada, são incontroláveis também no casamento. Porque o casamento, num primeiro momento, tem a novidade de agregar a intimidade correta e justa diante da consciência ante Deus. Depois, pode cair um pouco na rotina e você querer continuar insano, homem ou mulher, os dois. Os dois. Então Paulo diz, do casamento invistam tudo,
tirem tudo. Não saiam do casamento para amanhã dizer, se eu tivesse feito isso com esta esposa, eu estaria com ela. Essa nova esposa me faz de gato e sapato, e eu aguento tudo desta aqui, eu nem conhecia, que já foi às vezes esposa de 10. Da minha esposa eu não suportei nenhum problema, e eu fiz isso. Que eu era feliz e não sabia. Não levem para o próximo momento. Levem para um momento, se for inevitável, consciência tranquila de que tudo que foi feito no casamento foi feito. E de que tudo que foi feito na vida de solteiro, para controlar instintos que não são dominantes, porque o homem não é um instrumento sexual apenas, de jeito nenhum. Façam. Então, quem é casado, esteja no casamento, invista no casamento, faça tudo e não se separe. Quem é solteiro, invista nisso, tenha os cuidados possíveis e seja feliz para todo sempre. Fique em pé. Eu fico muito feliz, sabe? No verso 28 disso, Paulo diz assim, o que eu quero é que vocês não sofram preocupações. E quando vocês casarem, atenção, verso 28, ainda assim vocês sofrerão angústia na carne. É só conversar com o papai e com a mamãe e pergunte. Se você imagina que você é um instrumento só da imoralidade, da sexualidade, que o casamento resolve tudo, resolve muito, mas para quem tem compromisso, para quem tem responsabilidade, não quer dizer que resolve tudo e tira de você qualquer necessidade da sua consciência e do coração, principalmente se você for alguém incontrolável. Você vai ter o casamento, ainda vai querer perpetuar comportamentos desajustados. Por isso Paulo diz, detenha-se nisso. E ao final, ele fala de uma classe muito especial, que são as viúvas, mas a regra é geral. O verso de número 39 diz, viúvas, fiquem como estão. Todavia, se decidirem que vão casar-se, verso 40, não tem problema. Solteiros, não tem problema. Solteiros novamente, casem-se, se quiserem. Abra o olho. No Senhor, case com alguém que possa dizer para você que o amor está sobre tudo e que respeita também a sua fé. Atenção, para nós terminarmos. Acho que vocês já perguntaram para vocês, por que eu sou crente e o meu casamento é menos feliz do que o casamento de um descrente? Vocês já perguntaram isso? Acontece. Acontece. O servo e a serva de Deus têm o potencial de ter o melhor casamento do mundo, porque além de todo o amor que eles têm, ainda tem o amor de Deus, uma fé comum, uma afinidade, vão morar no lar eterno no céu, tudo lhes faz convergir. O servo e a serva de Deus que se casa tem o direito de ter a mais feliz vida íntima, atenção, e o exercício da sua sexualidade do que qualquer pessoa do mundo, sem precisar ir para perversão, sem precisar ir para deformação do sexo. Não faça isso, porque sua esposa é o seu próprio corpo, você vai viver com ela, e seu marido também. Não vá por esses caminhos que vai se dar mal, não copie o mundo. Essa turma toda da novela, essa turma toda disso aí, são infelizes, miseráveis. Estão procurando uma esposa até hoje, não acharam. Você já achou a sua, está em casa, está na igreja, está com você. Ele daria tudo para ter uma esposa como você tem. Como ele é sem vergonha, não tem moral, acha que mulher pode ser comprada por dinheiro, ou homem pode ser comprado. Está procurando. Um dia, talvez desista, morra por uma overdose, morra por se suicidar, talvez. Aí você diz, pastor, não seja tão dramático. A maior parte dos crimes que acontecem no mundo são passionais. Quer dizer crime passional? Crime passional é, um homem brincou com uma mulher de
ser casado e conhecer na intimidade. Foi o seu primeiro amor. Desrespeitou a esposa e disse: eu sou galã, e já teve mais 10. Veio um dia aquela esposa que foi a esposa dele e foi. Aí você disse: mas pastor, ele não se casou no papel. Azar dele, papel não casa ninguém. Papel protege juridicamente casamento. O que casa um homem e a mulher é o amor e a decisão de viverem junto, inclusive comprovado pela intimidade. Tem gente de papel que não é casado, e tem gente sem papel que é casado. Vive 40 anos, 50 anos com a mesma mulher, sem ter papel. Está aí os indígenas, está aí os caboclos, está aí todo mundo. Não inventa que papel é que casa ninguém, não. E nem cerimônia religiosa em igreja não casa ninguém. Diante de Deus, casa um homem e uma mulher que se decidem viver e conhecer intimamente. Passa 5 mulheres, outra, o cara vê aquela moça feliz com o namorado, ele vai, pega um revólver e mata aquela moça e diz que foi por paixão. Brincou com princípios, brincou com marcas. Porque o casamento não é só para crente. O casamento é um princípio divino para o ser humano. Funciona para o ser humano, seja ele crente, descrente, satânico, demoníaco. E se o marido amar a sua esposa, ele vai ser feliz, porque é o princípio do casamento para a humanidade. Casamento não é restrito para crente. Por isso que crente às vezes é mais infeliz do que o outro. Porque tem muita fé, mas desrespeita a relação de amor. Desrespeita o cônjuge do seu lado. Essa muita fé que você tem deveria ser demonstrado em muito mais zelo, em muito mais fogo de amor, inclusive na sua intimidade, e ser feliz. Aí está o mundo fora. Tem gente que hoje, mulheres, contrataram detetive para saber onde o marido está. Homens estão atrás das mulheres porque desconfiam delas. Nós estamos aqui, gente. Não somos melhor do que ninguém. Mas eu estou aqui. Hoje de manhã, minha esposa fez um cafezão para mim. E ela veio comigo. E ela está aqui toda bonita. E quando terminar daqui, nós vamos ter uma refeição com nossa família e depois nós vamos para casa. Não tenho detetive, nunca precisei. Nunca precisei desconfiar. O mundo pega e me diz assim: todos os seres humanos hoje que tiverem intimidade têm que usar camisinha. Vai tomar banho, Satanás. Camisinha para ti, para mim, minha esposa, que é a única da minha vida. Só se o médico disser que está passando um processo algum qualquer, mas por desconfiança, de jeito nenhum. Então o mundo hoje se contenta, e tem que ser com 2, que é para não furar. Ah, esses caras não sabem o que é amor. Ele não sabe o que é ter uma esposa que a gente não desconfia. Ele não sabe o que é a gente ficar ali, ó, 20 anos, 30 anos, crescendo no amor com a esposa. E alguém diz: não, tinha que ser mais nova. Não, o amor de novo é um outro amor. É diferente, a gente vai construindo, vai conhecendo, a gente já não perde tempo, a gente já não tem mais medo. Não precisa ter medo de Deus, porque o ato conjugal da intimidade de um homem e de uma mulher, diante de Deus, ele é mais do que puro. Ele é semelhante a um culto que a gente presta a Deus. Se você duvidar de mim, Pedro diz e Tiago diz assim: homens, considerem suas esposas como parte mais sensíveis, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, já aconteceu comigo, raro, porque minha esposa na cozinha e na vida também ela é cuidadosa, e eu procuro ser também cuidadoso, mas já teve ocasião, raramente, de eu dizer: estou saindo para o culto, e olhar minha esposa toda cheirosa, toda bonitinha, olhando assim, diz: mas tu vai para o culto, nem me avisou. Eu digo: eu teria que ir para o culto, mas eu vou para outro culto agora, e tirar meu paletó e gravata e dizer: eu vou ficar com minha esposa, porque a Bíblia diz que se eu não corresponder ao amor dela, minhas orações não são ouvidas. Então eu vou para lá.
briga todo, dá briga na família, vem para a igreja, aqui é um santo, aqui é uma santa. Elogia a mulher dos outros, elogia o marido dos outros, elogia a roupa dos outros, diz, olha que elegante, nunca elogiou a esposa e nunca elogiou o marido. Deus vem em cima de tudo isso e diz, ei homens, ei mulheres, despertem, valorizem a família, sejam felizes, sejam abençoados. É o que Paulo ensinou para a gente. E alguma pessoa diz assim, proíbe isso, proíbe isso, proíbe isso, proíbe coisa nenhuma, proíbe o que não presta e o que não vai levar a nada, para que a gente possa aproveitar o que é bom e o que presta. Digno de honra entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula, diz 13, verso 4, digno de celebração, digno de festa, digno de entusiasmo. Viva a família, viva o casamento, viva a vida íntima entre um homem e uma mulher crente que se ama. Deus abençoe você, vá para sua casa, dê um jeito de ressuscitar esse casamento. Se tiver ruim, seja fervoroso na oração, mas seja fervoroso e fervorosa no amor que Deus deu para com essa pessoa. Quem está solteiro, quem está viúvo, quem está distanciado, divorciado, não se desespere. Não há espada de Deus no seu pescoço. Deus está olhando para você, Deus te respeita, Deus quer que você seja feliz. É possível viver feliz sozinho? É sim. O ditado diz, melhor sozinho do que mal acompanhado. Só não seja um falso solteiro ou uma falsa solteira, dando pulo por aí como você quer, porque sua consciência há de pedir, e você não precisa disso. Você não é objeto dominado só pela sexualidade. Deus está com você, Deus está conosco. Deus guarda as famílias da igreja, Deus restaura a família da igreja. Deus abençoe. Jovens, continue pensando no casamento, é para vocês, amigos. Continue. Eu tenho um filho, brincando comigo, disse assim, pai, se minha mãe não fosse tua esposa, eu ia namorar ela. Porque olha, aí eu falei, cara, mas tu já perdeu nessa, te vira aí para gente da tua geração só. Aí ele olhou para mim, e estava naquele tempo do Brasil, jogando, que o Tafarel era o goleiro, né? Vai que é tua, Tafarel. Aí disse, pai, não tem jeito, minha mãe e você. Aí ele disse, vai que é tua, Samuel, aproveita, Samuel. E é o que eu estou fazendo. Deus me guarde. Que bênção ter uma esposa, que bênção ter um esposo, que bênção ter um lar feliz. Que bênção ser solteiro, por convicção e por controlar, que bênção. Será que alguém de vocês pode dar um glória a Deus pela família, por você? Você pode dar um aleluia? Ah, meu Deus do céu, hoje vai ter festa nas casas dos assembleanos, vai ter festa. Vocês me convidem para o casamento, que eu quero também. E vocês solteiros, me convidem também. Nós temos uma missão aqui só para adultos solteiros, tá? Eu vou ser o líder dela no próximo ano, porque eu amo vocês, eu sei que vocês são dignos. Eu vou assumir a coordenação da missão com solteiros adultos da nossa igreja, porque eu sei que nesse tempo há muita questão. E claro, vai ter muitos solteiros junto que vai viver o resto da vida solteiro, mas vai ter muitos que vão chegar ali e vão descobrir ali alguém, quem sabe vai dar também casamento. Solteiro ou casado, viva para a glória de Jesus. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Tome assento, vibre.